nem congelar nesse frio, mas que a gente possa se abraçar espiritualmente, para que todos nós possamos estar aquecidos aí, para estudar o Evangelho juntos, né? À luz da doutrina espírita, para que a gente possa compreender melhor essa parte aí da lei da reprodução que nós estamos estudando, né? Semana passada a gente conversou a respeito do casamento. Deixa eu compartilhar aqui o livro dos Espíritos com vocês. Pronto. A gente está nessa parte aqui, né, do casamento e celibato. E naturalmente que por ser um tema que está muito relacionado ao nosso dia a dia, semana passada tiveram, né, muitos comentários, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, vou aproveitar para relembrar algumas coisas que a gente conversou na semana passada, até para não entrar batido assim no tema do celibato, mas também para que as pessoas que não estavam presentes possam acompanhar o raciocínio. E se alguém quiser fazer algum comentário ainda sobre esse tema, alguma dúvida, enfim, possa ficar à vontade para poder interagir aí com a gente. Então, me recordo que na semana passada, nós também conversamos a respeito daqueles 5 tipos de casamento que eu disse a vocês, né? Que eram do dedo da mão. Então, nós temos o casamento que é pela natureza das provas, né? Ou seja, são aqueles espíritos que antes não tinham nenhum vínculo, nem de afeto, nem de desafeto. Ou seja, não tinham ainda nenhum contato um com o outro, mas que pela natureza das provas que ambos tinham que passar, a providência divina junta esses dois espíritos, a fim de que juntos eles possam passar pelas mesmas provas, e aí isso vai desenrolando, né, em laços de afeto ou de desafeto, de acordo com o que for a experiência. Então, nós temos esse primeiro tipo de casal, que é muito comum, principalmente no início, né, do desenvolvimento de um orbe, de um mundo, enfim. Depois nós temos o do indicador, né, que são aqueles casamentos de acusação, em que geralmente são laços de desafeto que se unem, ou seja, são aqueles casamentos que a gente fica olhando e fala assim, poxa, não é possível que esse casal tá junto, como é que esse trem dá certo? Porque às vezes a gente olhando de fora parece que é um pega para capar, mas que funciona, dão certo e estão ali superando as adversidades. Depois nós temos o do dedo do meio, que é os casamentos que a gente fala, né, que tem uma alma grande com uma alma pequena, ou seja, aqueles casamentos que um espírito mais evoluído tem junto com o outro, a fim de que possa ajudá-lo a superar os seus próprios desafios, ou seja, nós temos ali o exemplo da Alcione, né, sem nenhuma necessidade de encarnar, mas no planeta Terra, aceita o desafio para poder justamente criar, ou melhor, mais uma vez estar junto ao Carlos, né, que é o seu grande espírito parceiro, vamos dizer assim, para que ele pudesse superar todas as expiações e provas que tinham ainda para poder desenvolver. Ele sozinho não daria conta, e por isso que pede a ela esse auxílio. Ou seja, ela, uma alma grande, um espírito já evoluído, que não tinha mais necessidade de encarnar aqui no planeta Terra, topa o desafio, porque os laços de afeto unem esses dois corações para que eles possam continuar juntos e ajudar no desenvolvimento individual do Carlos. Depois nós temos de almas afins, ou seja, são aqueles casamentos com os quais os espíritos se dão super bem, aquilo que todos percebem que são um casal incrível, que dão muito bem entre eles, mas que muitas vezes a natureza das provas vai ser em relação à família, vai ser em relação à própria circunstância da vida, enfim, ou seja, entre eles é tudo muito unido, muito próximo, tudo caminha muito bem. Mas a vida pode ser que seja muito difícil para eles, seja no âmbito familiar, no âmbito financeiro, no âmbito de saúde, enfim. Mas entre eles há uma sintonia, uma afinidade muito grande. E por fim, o do dedo mínimo, né? São aqueles casamentos mais raros de acontecer, que os espíritos entre si não visam eles, o desenvolvimento deles, mas sim algo a oferecer para a humanidade. E como maior exemplo, nós demos ali o exemplo de Maria e José, né? Então a gente conversou muito sobre esses tipos de casamento. Muitas vezes nós, quando escutamos essas falas, né, sobre os casamentos, sobre os tipos de casamento, enfim, a primeira coisa que a gente começa a fazer é se autoanalisar, né? Poxa, o meu casamento é assim, o meu casamento é assado, eu sou assim, eu sou assado. Mas isso, na verdade, não importa muito, né? Isso é apenas para o nosso conhecimento, para a gente entender melhor a dinâmica
da estrutura, de como o que a espiritualidade nos aponta nos livros, para a gente ter uma noção e conseguir compreender melhor os relacionamentos humanos. Porque todos esses casamentos, eles se resolvem de uma única forma, que é amando mais, se dedicando mais, se transformando mais. Então, esse é o grande propósito da doutrina espírita. Então, para uns, o casamento vai apontar numa encarnação como algo que vai ser aproveitado e que vai ser útil ao desenvolvimento daquele espírito e talvez até de outros. Em outras encarnações, nós viveremos sozinhos, não teremos nenhum relacionamento amoroso, vamos dizer assim, conjugal, para compartilhar naquela encarnação. Isso também não significa que nós não temos almas gêmeas ou almas afins, vamos dizer assim. Claro que no sentido figurado, né? Porque a gente já estudou sobre isso também. Enfim, então são fases que o espírito vai passando, que tem ali delineado, planejado pelo próprio guia e mentor espiritual as condições necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu progresso moral. Então, nós estudamos lá na questão 132 que nós encarnamos com o único fim de chegarmos à perfeição. E dentro disso, nós teremos ali as nossas missões e também as nossas expiações. Então, isso vai tudo se arquitetando de acordo com o que nós precisamos naquele momento, né? E por isso que Kardec pergunta aqui sobre os casamentos e também sobre o celibato. Então, nós percebemos nas questões passadas que o casamento é sim um progresso na marcha da humanidade, ou seja, quando os espíritos começam a se relacionar uns com os outros, tem um senso de sociedade mais desenvolvido. E aqui na parte da questão 698 é quando nós vamos começar a conversar sobre esse outro ponto, que é o do celibato. Antes da gente entrar nele, alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma pergunta, algum comentário sobre esse tema do casamento? Ou a gente pode passar direto para a questão? Bom, então vamos lá na 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E os espíritos respondem não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, quando a gente olha por definição, né, o que é o celibato é, na verdade, uma escolha voluntária, ou seja, a própria pessoa decide viver isso, de não se casar, não manter relações sexuais, e geralmente ou é por motivos pessoais ou religiosos, né? Então, esse livre-arbítrio que a pessoa toma, que o espírito toma, geralmente são questões pessoais dele mesmo, ou por impositivo de questões religiosas, né? Então, nós temos, por exemplo, dentro da Igreja Católica, que o padre ele não pode ter outros relacionamentos. Então, ele tem aquela vida ali de castidade, que implica a renúncia à vida sexual, a formação de uma família através do casamento. Então, é essa circunstância que ele está nos dando o exemplo, né? Então, Kardec ele pergunta se essa pessoa que decidiu voluntariamente, se isso é uma questão meritória, uma questão de perfeição. E eles dizem que não. Não é uma questão de, poxa, a pessoa que é uma celibatária, ela é mais evoluída ou ela tem uma perfeição moral maior do que os que são casados. E eles deixam claro que não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Como assim? Porque muitos decidem essa vida sozinha, solitária, vamos dizer assim, e a gente na semana passada conversou sobre isso também, né? A diferença de estar sozinho e estar solitário. Tem gente que está casado e está solitário, e tem gente que está sozinho e não está solitário. A gente conversou sobre essas diferenças também. Mas as pessoas que podem optar, por exemplo, pelo celibato, mas que fazem isso por egoísmo, ou seja, só se preocupando consigo mesmo, elas ainda não aprenderam o que é a evolução e o que é a lei de sociedade. Porque elas tomam essas decisões pensadas da seguinte forma: poxa, eu vou viver sozinho para poder só satisfazer as minhas próprias vontades, para eu ser o centro da atenção, para eu não ter que me preocupar com ninguém, para eu não ter que cuidar de ninguém. Então, é uma pessoa que ainda vive muito apegada consigo mesmo. E engana o mundo por quê?
porque às vezes elas aparentam ser alguém que verdadeiramente ainda não são. Então não é uma condição única do celibatário, né? A grande verdade é que nós temos ainda muitas máscaras sociais que as pessoas de fato não conhecem quem realmente nós somos. E se a gente ir mais a fundo nessa questão, será que nós realmente conhecemos quem nós somos? Por isso que aquela questão, né, do conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, é uma questão que transcende a própria doutrina espírita, transcende o cristianismo e está para a humanidade há muito tempo. Porque se eu não me conheço, e não me conheço os anseios que eu tenho enquanto espírito, é muito difícil eu me relacionar com outro e saber o que eu vou entregar ao outro e à sociedade. Porque a vida que vale a pena ser vivida não é uma vida restrita a mim e aos meus desejos, mas sim uma vida de entrega, uma vida em que eu posso servir e ser útil ao outro. Essa é a definição do trabalho que nós estudamos recentemente aqui no Livro dos Espíritos. O trabalho é qualquer atividade que nos torna útil a outra pessoa. Então eu posso ser uma pessoa casada e não ser absolutamente útil ao meu cônjuge. Assim como eu posso ser uma pessoa sozinha, não ter um marido ou uma mulher, mas ser completamente útil às outras pessoas. Então, é uma questão pessoal, é uma questão de decisão, né? E também de planejamento espiritual, porque nós conversamos na última reunião que muitos dos casamentos que acontecem geralmente são escolhas, né, já antes da encarnação, ou seja, lá no mundo espiritual nós já sabemos as pessoas que iremos casar, ou a pessoa que tornará nosso cônjuge, né? Agora, é claro, o espírito tem livre-arbítrio, então pode ser que tome outras decisões, casem com outras pessoas ou não casem. Há um planejamento, mas não significa que aquilo vai ser seguido à risca, né, completamente dentro daquilo que está esboçado. 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Então, o Kardec coloca o seguinte, olha, mas tem gente que ela não casa por não fica celibatária por egoísmo. Muito pelo contrário. As pessoas optam, algumas dessas pessoas optam pelo celibato por fazer um sacrifício ainda maior ao serviço da humanidade. E aí os espíritos afirmam que realmente tem essas pessoas e que isso é muito diferente. Porque ele tinha dito, por egoísmo, todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. E se nós analisarmos, todos nós, se podemos ter, vamos dizer assim, na nossa rotina, muitos de nós fugimos do sacrifício pessoal. Porque é cômodo para nós cair na nossa zona de conforto. É muito cômodo para nós mantermos a nossa rotina quando tudo está indo muito bem. Então, se eu parar para pensar, a gente estava conversando aqui a respeito dos moradores de rua, né, que nesse frio, eles passam por muitas dificuldades além da que já vivem. Mas o frio ainda é mais atroz, assim, e isso causa até uma certa sensibilidade a mais nas pessoas, que, por exemplo, no calor não existe tanta essa sensibilidade quanto no frio. Mas, por outro lado, a grande maioria de nós fica apenas restrito nessa sensibilidade. Poxa, pois é, tá muito frio, coitado das pessoas que estão na rua nesse momento. Esse é o grande marasmo da pessoa que já ouviu falar da doutrina espírita ou do cristianismo, que se diz ali adepto do cristianismo. Esse é um ponto. Então a gente já consegue perceber a dor do outro, se solidarizar com aquilo de alguma forma, ou seja, aquilo mexe com a gente não fica tão indiferente. Mas a grande maioria para aí. Um segundo tipo de pessoa consegue ir um pouco mais adiante, que é fazer uma prece, pelo menos. Que isso eu posso fazer do meu próprio lar. Eu posso fazer aqui agora, fechar os meus olhos e pedir a Deus que abençoe essas pessoas, que ilumine, que
dê o sustento, que elas possam encontrar um abrigo para pelo menos pernoitar à noite. Já é uma etapa, um avanço, que muitos de nós espíritas já não fazemos. Há ainda o terceiro tipo de pessoa, que consegue se sensibilizar com aquilo e abrir mão do seu conforto, agora 8 horas da noite, para começar a preparar um chocolate, uma marmita e tudo mais, se agasalhar e ir até essas pessoas para poder servir uma refeição, levar um casaco, poder fazer algo útil e palpável àquelas pessoas. Então, tem mérito aquela pessoa que apenas se sensibilizou? Tem. Aquela que fez a prece? Também tem. Mas qual foi a pessoa que mais se sacrificou? É aquela que, além de ter se sensibilizado, fez sua oração e colocou a mão na massa. Então, para essa pessoa, maior vai ser o mérito, maior vai ser a recompensa por não viver apenas de palavras, mas sim por atitudes. Porque, no final das contas, é isso que faz a grande diferença. Recentemente, um amigo comentou, deu um exemplo, né, de quando Gandhi estava frente a frente a um dos exércitos, né, que estavam perseguindo toda aquela região. E aí um dos soldados veio em direção ao Gandhi, foi e deu um soco no rosto do Gandhi. E ele, né, daquele estereótipo que a gente conhece, consequentemente já cai no chão com a boca toda machucada. E o soldado estava pronto naturalmente para o embate, para o combate. Mas o Gandhi, ele não faz isso. Ele simplesmente levanta e não esboça nenhuma reação. O soldado fica olhando aquela atitude dele, vira e dá um outro soco, e ele novamente cai ao chão. Gandhi levanta-se e olha da mesma forma para o soldado. E o soldado fica intrigado com aquilo e fala: "Uai, você não vai revidar? Não vai ter nenhuma atitude de ofensiva?" E aí o Gandhi diz: "Não, eu não vou fazer isso." E ele falou assim: "Com quem você aprendeu essa atitude, então?" E o Gandhi diz: "Olha, eu aprendi com esse que está crucificado no seu peito." Então, durante aquele soco, o soldado deixou pular da sua camisa, da sua farda, o seu cordão com uma cruz, né, simbolizando ali o Cristo e dando a conotação de que ele era um cristão. Mas muitos de nós somos apenas esses soldados, que nós carregamos Jesus no nosso peito ou em um colar, que nos dizemos cristãos, mas as nossas atitudes não estão relacionadas com aquilo que pregou o próprio Mestre. Porque quando ele nos diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração", ele quer que nós tenhamos as mesmas normas de conduta que ele teve. Ou seja, se nós tomamos sobre nós o jugo do Cristo, o que se espera de nós são atitudes coerentes com a que ele teve, que é da brandura, da mansuetude, da paz, do amor. Então, esse nosso esforço para igualar as atitudes do Mestre, tanto terá maior mérito, quanto maior for o meu sacrifício para ter aquele tipo de atitude. Então, alguns têm essa atitude, como disse aqui no chat, né? A Kátia, ela disse: "Olha, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é um exemplo, né? Que viveu ali o celibato e que a vida toda foi de entregue." Divaldo Franco, Chico Xavier, nós temos diversos expoentes em que a vida foi completamente o celibato, né? Mas que foi de completa entrega ao outro, ao próximo, vivenciando de fato aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aí Kardec comenta, né, essa resposta do Livro dos Espíritos, dizendo: "Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material."
Ou seja, a nossa grande dificuldade de transcender a matéria é ainda estar apegado, né, ao orgulho e ao egoísmo. Porque eu posso viver um casamento e estar completamente mergulhado nessa ideia egoísta e orgulhosa, ou eu posso viver um celibato, mas ainda também mergulhado nessa ideia egoísta e orgulhosa. Então, a grande questão não é no casamento ou no celibato, mas sim qual a intenção e os motivos pelos quais estão atrás daquela atitude, daquele desejo, daquele posicionamento que eu tive perante a vida. Então, esse sim é o grande diferencial que vai fazer com que eu me eleve acima da matéria. Porque também temos os casamentos arranjados, aqueles casamentos que as pessoas apenas vivem e se dedicam para realizar os desejos próprios ou os desejos da família, a fim de perpetuar riqueza, desejo, ostentação, luxo e poder. Então, qual o mérito disso? Assim como há celibatários também que têm a única pretensão de passar uma imagem acima daqueles que realmente são. Então, o foco não é esse. O foco é nós nos livrarmos do egoísmo, do orgulho, ser útil a outra pessoa, e assim nós nos elevaremos acima da matéria. Ficou claro, pessoal, essas duas questões? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Bom, então vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre a poligamia, né? Ou seja, o que é a poligamia? A poligamia, na verdade, ela é um modelo de relacionamento em que uma pessoa tem múltiplos parceiros conjugais. Seja um homem, por exemplo, com várias mulheres, ou uma mulher com vários homens, né? Que aí já não é a poliginia, é um outro tipo que eu não me recordo. E geralmente a gente só tem essa ideia, né, da poligamia do homem com várias mulheres, né? Mas pode existir o contrário também, a mulher com vários homens. Essa poligamia também varia muito de acordo com cada cidade, com cada país, com cada cultura. Por exemplo, aqui no próprio Brasil, a poligamia ela é considerada crime pelo Código Penal, ou seja, a gente, em tese, não pode ter mais de um homem ou mais de uma mulher. Isso é na teoria, a gente sabe que em alguns casos não é assim que funciona. Mas, por outro lado, é, existem países, por exemplo, que têm essa prática da poligamia ou da bigamia, seja lá o que for, como algo comum e até mesmo amparado por lei, né? Então, isso varia muito de acordo com cada cultura, de acordo com o próprio país que a pessoa está inserida. Mas essa que nós estamos referindo, essa questão de poder ou não poder, de ser crime ou não, isso é da lei dos homens, né? Então aqui o Kardec ele vai abordar do âmbito espiritual. Então ele diz assim: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Então, ou seja, nós temos basicamente a mesma quantidade de pessoas, homens e mulheres. E isso constitui um indício, vamos dizer assim, desse casamento que pode existir entre entre os dois sexos, vamos dizer assim, mas principalmente também por conta da questão da própria reprodução, da própria lei da natureza. Vou até pesquisar aqui agora a quantidade de homens e mulheres no Brasil, porque isso até me deu essa dúvida aqui agora que eu não havia tido, para a gente ter um dado mais certo. Ó, aqui no censo de 2022 está falando assim, o Brasil tem mais mulheres do que homens, com 51% da população sendo feminina e 48% masculino. Ou seja, está praticamente aí meio a meio, né? Agora, na 701 ele diz, qual das duas, a poligamia ou a monogamia é mais conforme à lei da natureza? Então, a poligamia nós percebemos que é
um homem com várias mulheres, ou uma mulher com os vários homens, enquanto a monogamia significa ter apenas um parceiro ao mesmo tempo, né? E ele diz: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Então, aqui ele já deu uma pista para a gente em relação a próprias leis humanas, ou seja, a própria forma como nós nos reunimos enquanto sociedade, enquanto jurisdição. Ele diz, portanto, que essa poligamia, quando nós conseguimos aboli-la, é um progresso, ou seja, ele já dá um indício para nós que o caminho é a monogamia. Eles continuam dizendo: o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, as pessoas que ainda optam pela poligamia, o que muitas delas buscam é, na verdade, nada mais do que a sensualidade, do que esses prazeres terra a terra. Assim como nós conversamos no último estudo, né, que essa sensualidade é o que eles colocam lá na introdução do Livro dos Espíritos como um dos grandes entraves, né, ou seja, como um desmembramento das paixões que ainda nos ligam à materialidade, ao animalismo de toda a nossa evolução. Então, a gente precisa aprender e compreender que o casamento, na verdade, ele é a união entre a afeição dos seres. Ou seja, eu opto por estar com aquela pessoa porque a afeição, o afeto, a sintonia que eu criei com aquele espírito transcende muito mais do que qualquer relação corporal. Então, eu compreendo que aquela pessoa que eu decidi estar junto é a pessoa que vai estar comigo para ser o meu sustentáculo também durante os momentos mais desafiadores da minha encarnação, que partilhará comigo as minhas lágrimas, que me ajudará a sustentar a fé e a esperança nos piores dias. Mas, por outro lado, é aquela que conquistará comigo a felicidade da superação dos desafios, a felicidade de quem sabe, por exemplo, ter filhos, depois, mais tarde, se tornar avós, poder desenvolver, né, um relacionamento saudável, que se torne, de fato, diferença na vida das outras pessoas, ou seja, a união de dois seres, eles transcendem muito mais do que apenas esses desejos materiais que a poligamia pode oferecer, porque o vínculo do casamento, do casamento, vamos dizer assim, planejado aos olhos de Deus, ele tem esse vínculo, essa questão do afeto. Enquanto que muitos casamentos, por outro lado, também estão vinculados apenas a essas questões materiais, a beleza, a sensualidade do corpo, ou aquilo que ele pode oferecer. E aos olhos de Deus, não é isso o casamento. Então, o que nós devemos buscar é, de fato, essa afeição real que existe entre dois espíritos. Celinha. Vou botar aqui o tal do barulho de carroça, hein, Pedro? Que Será? bom. Olha só, a pessoa que acumula parceiros ou que pensa, né, age de maneira poligâmica, querendo ter um monte de mulheres ou um monte de homens, essa pessoa não age como aqueles acumuladores que querem, parece que tem um medo de perder, um medo de ficar sozinho, um medo de não ter aquilo, ou de faltar, e aí começa a acumular. Faz sentido, né? Porque a pessoa, ela, na verdade, transcende para os relacionamentos aquilo que falta no interior. Então, é uma representação, na verdade, de que a pessoa nunca está satisfeita. E muitas vezes isso acontece quando nós tentamos preencher com algo material aquilo que nos falta espiritualmente. Então, a pessoa busca ali no prazer desenfreado ou nesses vários relacionamentos, nutrindo várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, está em contato com um, está em contato com o outro, cada dia sai com um, com outro, aquela confusão toda. Isso, na realidade, mostra para nós algo que está de errado com o próprio espírito, né, ou seja, com aquela própria pessoa.
Então, esse seu comentário para mim tem muito sentido, né? E também me fez recordar a questão do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Porque quando Jesus encontra com a mulher samaritana lá no poço, né, de Jacó, ele diz para ela assim: olha, você tem 5 maridos, e esse marido que você. E esse, você já teve 5 maridos, e esse marido que você está atualmente, ele também não é o seu marido. E aí ela fica mais perplexa, né? Porque é um diálogo complexo. Mas nessa passagem há uma referência de que a gente pode compreender de algumas formas, de que primeiro ela era uma prostituta, porque ela não estava buscando a água com as outras mulheres. Ela estava buscando água no meio-dia. Então, buscar água no deserto meio-dia, só uma pessoa doida faria, ou uma pessoa que fosse excluída das outras mulheres. Então, essa é uma interpretação que nós podemos ter. Além disso, mostra também que se, poxa, se ela estava cada hora com um marido, é porque ela estava tentando buscar algo para, de fato, preencher o interior que estava faltando. E ela também não encontrava em nenhum desses homens aquilo que estava, de fato, buscando. E Jesus diz a ela: poxa, esse que você está também não é o seu marido. E por que que não era o marido dela? Porque, na verdade, quando a gente olha o Evangelho de João, nós percebemos que Jesus ele se coloca como o esposo da humanidade. E lá no livro Consolador, eu não me lembro agora a resposta certinha, mas é por volta da questão 300, se não me engano é a 309, a gente tem que conferir isso depois. Mas ele mostra para nós, perguntam para Emmanuel por que que Jesus se apresenta como o marido da humanidade. E Emmanuel diz porque Jesus é o único capaz de nos conectar e de fazer essa comunhão perfeita com Deus. Ou seja, nós precisamos nos casar com Jesus para, de fato, viver a comunhão com o Pai. Então, nós precisamos compreender de que não adianta eu tentar matar a sede espiritual com a água do poço de Jacó. Não adianta eu tentar matar a sede do meu espírito buscando a sensualidade da poligamia. Não adianta eu buscar vários relacionamentos, manter contato com várias pessoas, se eu ainda não conseguir me conectar de fato com Jesus, para que a minha vida seja uma vida que corresponda às atitudes do Mestre. Porque aí eu consigo ter um relacionamento saudável. Eu consigo construir com outro parceiro valores que sustentarão o relacionamento. Porque ninguém quer construir um relacionamento com uma pessoa que tem, por exemplo, práticas que não condizem com seus próprios valores e com os valores cristãos. Então, se eu sou espírita, eu vou buscar em um relacionamento pessoas que sejam coniventes com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu busco vivenciar. Então, eu acho que não sei se faz sentido ou não para vocês, mas quando você fez esse comentário, Celinha, foi para lá que a minha mente foi. Antes de passar a palavra de novo para você, Celinha, vamos só ouvir a Kátia. Eu queria dar eu mesma como exemplo, né? Que a gente precisa, quando a gente estuda Kardec, eu vou mais para o lado experiência que teoria, né? Então eu dou eu mesma como exemplo. Eu tive 2 matrimônios, né? Eu me casei, me divorciei, me casei de novo e fiquei viúva. Com o meu segundo marido, eu vim morar em outro país, eu tive uma filha, essa filha teve câncer, ela desencarnou, foi um espírito completista. Então, aí a gente para pensar, será que se eu tivesse no primeiro matrimônio, Deus me teria dado essa filha, essa prova, essa expiação, essa missão desse espírito tão evoluído que foi emprestado, né?
Deus me emprestou esse espírito evoluído, completista. Então, aí a gente tem que prestar muita atenção quando a gente estuda Kardec, que não podemos generalizar todas as situações, né? E outra coisa, a gente fala de pessoas que têm muitos relacionamentos, e a gente tem outro tipo de pessoas também que passa de relacionamento a relacionamento e nunca fica com nenhum, né? Então, são casos e casos, né? Então, por isso que eu queria dar a mim mesmo como experiência para, mais que nada, para servir de para pensar, né? Para a gente meditar, que realmente, será que se eu tive dois, será que se eu tivesse no primeiro matrimônio, eu teria tido essa filha? Então, eu acredito ainda que tudo está no lugar correto, no tempo de Deus e como tem que ser mesmo, né? Às vezes a gente erra e a gente faz de novo. Eu fiquei sem marido, de repente, por ter mudado de marido, ou não, né? Era só isso, bem. Obrigada, viu? Maravilha. Obrigado aí pelo exemplo. Celinha, quer comentar alguma coisa? Não sei se você quer comentar do que a Kátia falou, da minha parte, aquele primeiro comentário, eu também fui lá onde você foi, então, para mim, tá bom. Agora, é interessante avaliar o exemplo da Kátia, porque ele é um exemplo que muitas pessoas vivenciam situações semelhantes. Não sei se você quer comentar, qualquer coisa depois eu comento também, mas gostaria que você comentasse primeiro, Pedro. Assim, essa questão do casamento, né? Igual ela teve um matrimônio e depois o segundo matrimônio, eu confesso que, particularmente, não gosto muito de comentar esses casos específicos, porque a nossa visão é muito estreita, né? Para poder compreender de fato o planejamento espiritual de cada um. Porque o que a gente pode formular muitas vezes são só hipóteses, né? A respeito do que cada um tem o que vivenciar ali. Então, a gente pode levantar, poxa, será que esse primeiro relacionamento era de fato o relacionamento que ela deveria ter? Ou foi um relacionamento, vamos dizer assim, de erro de cálculo de trajeto? Pode ser, porque nós também compreendemos que não temos apenas um espírito que nós podemos casar, vamos dizer assim. Ao longo da nossa encarnação, da nossa trajetória espiritual, tivemos vários maridos, várias esposas, e que muitos deles deram certo e que nós poderíamos vir novamente ligados e que daria tudo muito bem. Então a gente pode pensar, poxa, esse primeiro matrimônio, às vezes era uma pessoa que não era para de fato estar naquele caminho e depois acertou e teve a filha que precisava ali da união daqueles dois espíritos e depois todo esse desenlace. Ou também a gente pode pensar de uma outra forma. Não, esse primeiro casamento são de espíritos super simpáticos e por isso que estavam juntos, mas não eram para viver um casamento naquele momento. O objetivo era outro e por isso que não deu certo naquele instante e depois parte para um segundo casamento e tem ali as suas questões todas. Então, enfim, o que a gente pode formular são apenas hipóteses. Eu não sei se a Celinha quer fazer mais algum comentário, né, sobre esse caso específico para enriquecer, Celinha, mas da minha parte acho que é mais ou menos por aí. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, né, vai abordar a questão do divórcio. Não só ele, mas os espíritos, esclarecendo para nós que às vezes que o divórcio ele é uma lei humana e que os casamentos, aqueles casamentos que o Pedro falou aqui também na semana passada, sobre o que é o casamento, é a união de almas. O fato da pessoa casar com duas pessoas em períodos diferentes aqui na Terra não caracteriza poligamia. Poligamia é casar com várias pessoas ao mesmo tempo, ou se relacionar maritalmente com várias pessoas ao mesmo tempo. É diferente.
da questão. Então, eu queria, assim, realçar o que a Kátia falou. São períodos diferentes, como várias pessoas passam por essa experiência, e a gente vai ver lá na série André Luiz vários exemplos de pessoas que o próprio André Luiz, ele desencarna e a esposa dele casa com outro, e depois eles vão futuramente, no decorrer das experiências, vão acontecendo vai e volta, e eles vão se encontrar, alguns lá no plano espiritual. E aí, o mais importante é a gente não perder os laços de afeto e os laços de amizade. E toda vez que a gente tiver um relacionamento, seja ele que ele permaneça ou que os laços se rompam, que seja um rompimento sempre momentâneo, que a gente não perca a afetividade, a cooperação, a fraternidade, a amizade. Isso que é mais importante. Porque as famílias, a gente vai se reunindo e se relacionando para podermos constituir as famílias espirituais. E uma hora nós somos marido, uma hora nós somos esposo, uma hora nós somos mãe, outra hora pai, outra hora filho, outra hora avó. Passamos por esses estágios nas diversas experiências familiares. Eu não sei se ficou assim. Se eu falei demais aqui, não sei. Não, ficou ótimo, Celinha. Acho que está bem claro esse ponto aí. Vamos ouvir a Mercedes também, o que ela vai trazer para a gente. Ô Pedro, naquele livro Entre a Terra e o Céu, tem uma personagem lá, uma moça, que ela tem, acho que 3 filhos, um faleceu. E o marido foi embora, abandonou a família. Aí o filho questiona a mãe se o pai tivesse em casa, se o outro irmão não teria morrido. Aí ela diz assim: não, meu filho, o seu pai, ele te deu a vida. Ou seja, ele cumpriu o que ele veio fazer na Terra. Isso pode, no caso até da Kátia, aí o exemplo da Kátia, você ter um marido, ele cumpriu o que ele veio fazer, que é me dar os filhos, e depois a vida seguir, ou não é assim? Ele não vem para cumprir uma obrigação assim, com aquele espírito. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu não sei se entendi, mas eu vou falar o que eu entendi, e se não for, a gente vai conversando, não tem problema, tá? Mas quando há um planejamento encarnatório, né, e a gente tem essa base que fala que, geralmente, essas famílias já são constituídas no âmbito espiritual, né, ou seja, a gente já sabe que, por exemplo, fulano vai casar com Beltrano e que vão ter tais filhos, pode ser que, às vezes, o planejamento daquela família esteja já circunscrito de que o pai esteja presente até, vamos supor, aos 5 anos daquela primeira criança, e que depois ele vai ter uma desencarnação, a gente não sabe o motivo pelo qual, mas que a criança vai passar esse processo de desenvolvimento para a fase adolescente, depois para a fase adulta, apenas com a presença materna. E isso pode se dar por diversos motivos. Uma necessidade da criança, para ela poder aprender, às vezes, a valorizar a questão paterna, uma prova para a mãe, para poder cumprir aquele âmbito, né, do papel do pai, da mãe, e ainda de ter que sustentar toda essa família, uma expiação, às vezes, para o próprio pai, enfim. Então, esses caminhos, eles são, sim, possíveis, e como também pode não ser, e podem ter também alguns casos em que a morte do pai não estava planejada. Então, um exemplo, se eu tenho ali, né, um pai e uma mãe, eles têm um filho e o pai tem um problema de saúde, por exemplo, uma diabetes, seja lá o que for, e ele é negligente com esse problema de saúde, não trata, não cuida, não corre atrás, blá, 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 e daqui a pouco desencarna, o planejamento não era para a mãe ficar sozinha, nem a criança
ter o desencarne ali do pai. Por quê? Porque é um fruto de uma consequência do livre-arbítrio daquele espírito, que decidiu não cuidar da saúde e às vezes teve uma desencarnação precipitada, ou seja, um suicídio indireto, desencarnou mais rápido do que deveria. Então, é uma outra opção também, que pode se dar. Então, as duas possibilidades, ao meu ver, são bem possíveis de acontecer. Bom, eu acho que é isso. Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário sobre essas questões? Bom, eu vou, ainda antes da gente finalizar e ler esse comentário aí do Kardec, ainda sobre essa questão que a Celinha comentou, né, de o espírito buscar vários parceiros, vários relacionamentos, várias coisas, a gente precisa também compreender que todos nós temos os centros de força, né? E que, na verdade, tudo isso passa também por uma educação do espírito, porque a gente tem que compreender que a gente não tem nem só a proibição de não poder fazer nada, né? De não, por exemplo, de ter o sexo e tudo mais. Então, ou seja, a gente não tem essa proibição, mas também nem essa liberdade desgovernada que a poligamia pode oferecer. Então, o que nós precisamos compreender que nós temos que, na verdade, educar os nossos sentimentos e a nossa energia sexual. Então, isso é uma força de criação, né, e que é uma das maiores forças que o espírito possui. E que ele, na verdade, precisa aprender a educar e a domar essa força para direcioná-la à maneira correta também. Então, a gente precisa ter isso muito claro e ainda assim compreender que toda ação ligada ao sentimento gera compromissos. Então, se eu sou o tipo de pessoa que busco, através de vários relacionamentos, né, corresponder, ter essa sensualidade, eu estou muitas vezes gerando expectativa em um parceiro que aquela expectativa não vai acontecer. E aí eu posso criar desilusões, eu posso criar desafetos, que isso tudo mais tarde vai gerando compromissos e uma rede de compromissos e de expiação muito grande. A gente vê aí nessas obras do André Luiz, como a Mercedes mencionou aí, como que essas questões também estão ligadas, né? Então, é uma questão que a gente precisa ficar bem atento para, de fato, se educar essas forças e compreender que toda ação ligada ao sentimento gera o compromisso. André Luiz deixa isso muito claro para a gente. Vamos ver o comentário do Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Então, para eu ter uma poligamia de forma universal, eu teria que ter, por exemplo, um homem para cada 10 mulheres. E aí o homem ter várias mulheres, né? Mas isso não é possível pela impossibilidade numérica. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Então, como nós comentamos, né? É uma questão ainda mais de costume e que pouco a pouco ela tende a desaparecer e a ter esse desaparecimento realmente dos costumes e da tradição dos povos, né? Bom, eu tô com um problema aqui no meu mouse, deixa eu ver se eu... Aí, consegui. Eu acho que acabou, deixa eu ver aqui. Isso. Bom, acabamos então essa parte da lei da reprodução. Eu acho que não faz sentido a gente entrar aqui na lei da conservação para não ficar muito rápido. Mas eu acho que é isso. Acho que deu para a gente conversar bastante a respeito dessa questão do casamento, da poligamia, de compreender, na verdade, que o casamento é, na verdade, essa união entre dois seres, que nós precisamos, de fato, compreender que a grande questão é nós sabermos educar essas potencialidades da nossa alma, saber fazer boas escolhas, compreender de que o nosso grande papel é ser útil ao outro, e eu posso ser útil tendo um casamento ou sendo celibatário, que as questões da poligamia estão muito mais relacionadas às práticas materiais, às práticas sensuais,
do que é o progresso espiritual, ou seja, o que eu devo buscar sempre é ser íntegro e justo dos meus relacionamentos. Então, se eu estou, por exemplo, dentro de um relacionamento em que às vezes passa a ideia de mudar, de ter uma outra pessoa, eu posso compreender que as leis da matéria me dão a possibilidade de, como a Celinha disse, me divorciar. Então, eu posso conversar com aquela pessoa, com aquele parceiro e falar assim, olha, isso não está sendo bom mais para mim, eu acho que o nosso casamento acabou aqui, eu posso finalizar aquilo e mudar. Agora, o que está me motivando por trás? Será que, de fato, eu estou abrindo mão dos valores que eu busco em busca de simplesmente uma aventura ou algo desse tipo? Então, por trás das nossas decisões, nós temos que compreender os motivos pelos quais nós queremos aquilo, para não deixar com que a gente embarque em perigos desnecessários, né? Então, compreender que também um relacionamento, um casamento, ele tem responsabilidade mútua. Então, poxa, quantos por cento um homem e uma mulher têm de responsabilidade no casamento para que ele possa dar certo? É 100%, não é 50% o homem e 50% a mulher. Então, se o meu relacionamento, seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, nós também debatemos isso aqui, né, que o Kardec deixa claro que o casamento é a união dos seres, ele não diz que é a união de homem e mulher, ou mulher com mulher, enfim, ele deixa claro que é a união de seres que se amam. Eu preciso compreender que, para aquele relacionamento ter sucesso, é uma entrega de 100% de cada um para fazer valer a pena. Então, eu não posso pensar assim, poxa, isso não dá certo porque a minha mulher não faz aquilo que eu pedi. Ah, não, isso não dá certo porque o homem não faz aquilo que eu gostaria. Então, ao invés de sempre buscar que o outro mude, a gente tem que se perguntar, poxa, o que eu estou fazendo que eu estou dando o meu 100%? Será que eu estou aquém? Só para finalizar essa reflexão e talvez deixar mais claro aquilo que eu quero dizer, certa vez eu participei de um treinamento de trabalho mesmo, nada ligado ao espiritismo, e que estava tendo muita desavença familiar, assim, estava tendo muitos problemas assim familiares, e a empresa deu um treinamento sobre isso, sobre essas questões de casamento. E o palestrante, ele era especialista nessa área e tudo mais, e ele trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse assim, ao longo do tempo, né, e aí nos casamentos de 5, 10, 20, 30 anos, quanto mais tempo passar, mais a gente vai conseguir perceber, a gente costuma a esquecer aquilo que nos encantou naquela pessoa e que decidimos casar com ela por conta daquilo, e com o convívio passamos a perceber muito mais os defeitos daquela pessoa. Então, com os relacionamentos que têm maior tempo, a gente já sabe assim, que horas que a pessoa vai roncar, o que ela vai deixar desorganizado, enfim, a gente já sabe os defeitos de cor e salteado. E a gente vai alimentando esses defeitos até que chega um ponto que a gente só enxerga defeito e não enxerga virtude que nos encantou naquele primeiro instante. Então, ele é um psicólogo e fazia muita terapia de casal, e uma mulher que estava há 20 anos casada estava pensando em se divorciar do marido. E procurou ele. E ele sugeriu a ela uma única técnica, porque ela estava relatando para ele todos os defeitos do marido. E se deixasse, ficava falando mais 20 minutos tranquilamente. Ele disse assim, olha, você vai fazer o seguinte, todo dia, ou ao acordar, ou ao dormir, você vai escrever uma qualidade do seu marido. Só isso. E ela falou assim, mas tem que ser qualidade, não pode ser defeito, porque defeito vai ser tão fácil, mas qualidade eu vou ter que gastar tanto tempo para pensar só uma qualidade. E assim ela topou o desafio. Ele falou com ela, se depois de 30 dias você perceber que de fato não tem qualidade nenhuma, ou que não deu certo, aí você prossegue. E ela topou o desafio e começou. No primeiro dia foi um sacrifício. No segundo dia ela falou assim, ixi, agora eu tenho que pensar numa outra qualidade, porque não podia repetir.
hora que já estava lá pela 10º dia, ela já estava gastando um tempo danado. Mas, de repente, o relacionamento começou a melhorar. Por quê? Porque com o passar do dia, ela teve que ir treinando a mudança do olhar, que buscava antes os defeitos, para encontrar agora as virtudes. Então, com o esforço diário, ela começou a resgatar aquela pessoa que ela se encantou, e não mais aquela que ela apenas enxergava com vários defeitos. Ou seja, é uma proposição que esse rapaz, né, teve para o casal e que relatou para a gente, que serve, na verdade, como uma aula para todos nós. Porque se nós tivermos um relacionamento, para buscar enxergar no outro aquelas virtudes, aqueles elogios que nós tecíamos com tanta facilidade no início e que ao longo do tempo nós vamos perdendo. Mas também isso serve não apenas nos relacionamentos conjugais, serve nos relacionamentos que todos nós temos no centro espírita, porque às vezes nós conhecemos uma pessoa no centro espírita que nos acolheu num momento de dor e a gente achava a pessoa o máximo, achava que ela era até um espírito puro. Mas quando vai convivendo no trabalho espírita, por exemplo, vai percebendo que a pessoa também tem defeitos, tem suas dificuldades, tem as suas limitações, e só consegue enxergar os defeitos da outra pessoa. E a gente se esquece, não, quantas virtudes essa pessoa já conquistou? Quantos desafios ela enfrentou? Quantos momentos ela foi útil? Assim é no trabalho. Quando a gente começa um trabalho novo, nossa, todo mundo apresenta várias qualidades. Mas no passar do tempo, a gente vai vendo quem é quem, os desafios, mas a gente precisa treinar o nosso olhar. Então, eu acho que Kardec deixa isso tudo muito, muito claro para nós, que de fato nós temos esses vínculos que nos unem, que nós precisamos compreender que se um relacionamento precisa ser desligado, como a Celinha bem disse, que seja com laços de harmonia, de paz, de tranquilidade, de serenidade, porque esses laços, eles na verdade não podem ser rompidos aos golpes de machado, senão depois a gente vai ter que vir consertando, e aí vai ter que passar uma encarnação toda ao lado de quem às vezes a gente não desejava, mas que vai ter que passar para poder espiar e reparar as situações todas. Então, eu acho que é isso, Celinha, da nossa parte. A gente finaliza aí esse capítulo e depois a gente começa a lei de conservação. Pedro, muito bem colocada essa questão de ver as virtudes, porque isso serve para a vida em geral, né? Quando a gente olha, tá frio, tá nublado, mas não está ventando tanto, está agradável, apesar do frio. A gente começa a ver as coisas boas. Então eu vou tomar um caldo quentinho, isso eu já não posso fazer no verão. E a gente vai vendo as virtudes da natureza. A gente vai vendo as virtudes das pessoas. Isso vai tornando todas as relações e a nossa relação com a vida melhor. E também em relação a nós, a gente tem que se esforçar para vencer nossas más tendências, mas valorizando as boas, para que as boas superem as más e elas tomem lugar das más. E aí a gente vai se transformando, e a gente vai enxergando a vida mais colorida, e a gente vai enxergando, e aí a gente vai lembrar de Jesus, né? Jesus não falava dos defeitos dos apóstolos, não. Eles não tinham? Tinham, e muitos defeitos. O que Jesus valorizou em cada um? As qualidades. O que ele vai valorizar em Paulo? O que ele vai valorizar em as pessoas, valorizando. Então, se a gente enxergar o mundo, as pessoas com lentes mais coloridas, nós vamos ser mais felizes também. A nossa vida vai ficar mais leve, porque muitas vezes a gente torna a vida muito difícil, por causa disso a gente vai tendo dificuldade de relacionar as virtudes das pessoas. Ô, Celinha,
Desculpa. E quando a gente faz um elogio que levanta a qualidade de alguma pessoa, é como se ela iluminasse, né? Ela muda, né? É muito legal isso. Eu vi uma frase que fala assim: o sorriso é um abraço à distância. E muitas vezes quando a gente olha para uma pessoa e sorri, mas aquele sorriso sincero, mesmo que a pessoa não esteja tão bem assim, a gente dá aquele sorriso, não é rir, não, é sorrir, aquele sorriso que recebe, aquele sorriso que valoriza, ou uma palavra que levanta, uma palavra que dá assim uma esperança, que a gente vê uma coisa boa na pessoa. É tão importante isso, né? A gente não gosta disso? Não gosta que alguém veja uma coisa boa, não é um elogio falso, é verdadeiro, temos que ser sinceros no elogio. E aí, não é bom, a gente não gosta? Então, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E eu acho que essa prática que o Pedro aprendeu, né, ou acompanhou no trabalho dele, a gente podia fazer, né? A gente podia escolher aquela pessoa que nos incomoda, que dá uma escolha a sua, e ficamos essa semana toda colocando as qualidades, os valores dessa pessoa, só dessa. Depois a gente aumenta. O que vocês acham? A Kátia quer dar uma opinião. Não, eu só queria lembrar que, a respeito do que vocês estão falando, tem um filme, eu não me lembro o nome, faz muitos anos atrás que eu vi esse filme. O marido pede o divórcio para a esposa e a esposa pede 30 dias para ele. E para que ele carregue ela todos os dias no colo. Gente, busquem esse filme, eu não me lembro o nome. É o Divaldo que fala numa das palestras dele. Mas é um filme, né? Tem esse filme, então não sei, busquem aí, é maravilhoso. E se tem a história do Divaldo, também ele conta esse caso, que foi realmente é uma história verídica, né? Era só isso que eu queria aportar, gente. Obrigada. Muito bom, muito bem lembrado. Então, agora, nós vamos elevar os nossos pensamentos, pensar nas virtudes da vida.